A segunda parte destes mesmos versículos do capítulo 2, que se segue, que traz como título Elias invoca o fogo de Deus, vai falar no verso 9 que o rei mandou um capitão com uma tropa de 50 soldados procurar Elias. Logo depois, o capitão encontrou Elias assentado no alto de uma colina e lhe chamou: Homem de Deus, o rei ordena que desça. Mas Elias retrucou ao capitão com seus 50 soldados: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. E naquele mesmo instante rompeu o fogo arrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus soldados. Então o rei insistiu e enviou outro chefe de tropa com 50 guerreiros. Este também ordenou ao profeta: Ó homem de Deus, assim convoca o rei, desce depressa. Elias, do mesmo modo, respondeu a esse oficial: Se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e os teus 50 homens. Em seguida, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu também este oficial e seus 50 soldados. Diante disso, enviou o rei pela terceira vez um outro capitão com sua tropa de 50 guerreiros, e o terceiro oficial, subindo até o profeta, colocou-se de joelhos diante de Elias e rogou-lhe: Ó homem de Deus, suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida destes 50 homens que me acompanham, pois somos teus servos. Ora, o fogo de Deus desceu do céu e destruiu os 2 primeiros chefes de tropa de 50 e todos os seus soldados, porém, peço-te que agora tenhas misericórdia da minha vida. Então o anjo de Yahvé orientou Elias, dizendo: Desça com este homem, não tenhas receio. Elias prontamente se levantou e desceu com o oficial e foram ter com o rei. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pois bem, meus queridos e meus amados irmãos, novamente prosseguindo este estudo e este breve comentário, vamos falar sobre a postura do rei, a postura de um homem, de um ser humano que estava ansioso, que estava preocupado com a sua enfermidade que não sarava. E o que eu posso concluir com isso? É da inquietude que gera por algo, por alguma coisa na vida de um ser humano, na vida de todo aquele que é lesado por alguma coisa. E eu quero transformar e aplicar esta palavra para nós também nos nossos dias atuais. O que você faria, meu querido irmão, com uma situação semelhante a esta? Pois nós vemos aqui, nesse estudo bíblico, que este homem, tomando agora um posicionamento incorreto,
antibíblico, um posicionamento contrário ao estudo da Bíblia, contrário à palavra de Deus, ao invés de consultar ao Eterno, esse rei agora passa a desacreditar das promessas de Deus. E a Escritura vai dizer que este homem chama os seus servos ali, chama o primeiro oficial com 50 homens para prender o profeta, pois o profeta havia sido usado por Deus a dizer ao rei que do leito que ele subiu ele não desceria, mas certamente morreria. Esse rei irado, esse rei furioso, manda prender o profeta, o homem de Deus, o mensageiro. E segundo a sua ordem, aqueles homens foram com o objetivo de trazer o profeta. Só que essa ordem do rei, essa ação do rei autoritarista provoca uma reação, porque toda ação promove uma reação. E automaticamente a ação do rei gerou uma reação divina, pois o profeta é uma representatividade de Deus na terra. Era como se alguém fosse pedir algo a Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui e quero expor aos irmãos amados a seguinte questão, usando essa parte das Escrituras. Como nós estamos nos dirigindo a Deus diante de uma situação da nossa vida? Será que eu estou me dirigindo a Deus com ira? Será que eu estou me dirigindo a Deus com violência? Sim, porque as palavras do rei para os oficiais foram que o profeta descesse. Amém? Que o profeta descesse. Essa foi a primeira ordem dada ao primeiro oficial. A segunda ordem que o rei deu, diante do que aconteceu com o primeiro oficial e os seus 50 soldados, foi que o homem de Deus descesse depressa. A primeira ordem foi que ele descesse e a segunda ordem foi que ele descesse depressa. Ou seja, palavras hostis, palavras altivas e ousadas para aquele que representava a Deus na terra, o profeta, que nos traz a figura de Deus. Pois o profeta no Antigo Testamento é conhecido como porta-voz de Deus. Era alguém responsabilizado a abrir a sua boca e pronunciar aquilo que Deus estava dizendo. Era como que se
a primeira ida e a segunda ida dos oficiais fosse uma afronta a Deus. Ah, meus irmãos, e nunca haverá alguém que se levantará e afrontará a Deus e ficará por isso. A história diz que se consumiu o segundo enviado pelo rei, o segundo oficial com os seus 50 homens. O rei não dando ou não tomando conhecimento do primeiro acontecimento, do segundo acontecimento, da forma como houve um juízo para o primeiro oficial e para o segundo oficial, não se contentando, mandou o terceiro oficial, meus irmãos. Só que o terceiro oficial usou de sabedoria, usou de inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. E é agora que nós vamos pegar as palavras do terceiro oficial, na verdade, e complementar essa segunda parte do estudo. Pois, em se tratando de um homem sábio, que se colocou de joelhos diante do profeta, segundo a narrativa bíblica, se humilhando e pedindo misericórdia pela sua vida e pela vida dos seus homens, que seriam também os servos do profeta. Amém, meus queridos irmãos? É dessa forma que nós devemos nos achegar a Deus. Nos achegar não com altivez, não com afronta, mas com humilhação, humilhados, prostrados diante de Deus, com a nossa petição, implorando as suas misericórdias. Pois quando o homem fez isso, que tipifica e simboliza a nossa oração, o anjo então disse e orienta Elias dizendo: desce com este homem, não temas, não tenhas receio. Elias prontamente se levantou e desceu com o oficial, e foram ter com o rei. O versículo 15 diz isto: louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Que este breve comentário, esse breve estudo, possa nos orientar e nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus. A paz do Senhor.